Resolução C.N.I.CP1, de 18 de fevereiro de 2002. Institui diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. O presidente do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 9º, parágrafo 2º, alínea C da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fundamento nos pareceres C.N.I.CP9/2001 e 27/2001, peças indispensáveis do conjunto das presentes diretrizes curriculares nacionais, homologados pelo senhor ministro. Artigo 1º. As diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, constituem-se de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e modalidades da educação básica. Artigo 2º. A organização curricular de cada instituição observará, além do disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras formas de orientação inerentes à formação para atividade docente, entre as quais o preparo para. Inciso 1º. O ensino visando a aprendizagem do aluno. Inciso 2º. O acolhimento e o trato da diversidade. Inciso 3º. O exercício de atividades de enriquecimento cultural. Inciso 4º. O aprimoramento em práticas investigativas. Inciso 5º. A elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares. Inciso 6º. Uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores. Inciso 7º. O desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. Artigo 3º. A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação básica observará princípios norteadores desse preparo para o exercício profissional específico, que considerem. Inciso 1º. A competência como concepção nuclear na orientação do curso. Inciso 2º. A coerência entre a formação oferecida e a linha A. Assimetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o que dele se espera. A linha B. A aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos. A linha C. Os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências. A linha D. A avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias. Inciso 3º. A pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção do conhecimento. Artigo 4º. Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de formação é fundamental que se busque. Inciso 1º.
Considerar o conjunto das competências necessárias à atuação profissional. Inciso 2º. Adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, quanto da organização institucional e da gestão da escola de formação. Artigo 5º. O projeto pedagógico de cada curso, considerado o artigo anterior, levará em conta que: Inciso 1º. A formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas na educação básica. Inciso 2º. O desenvolvimento das competências exige que a formação contemple diferentes âmbitos do conhecimento profissional do professor. Inciso 3º. A seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve orientar-se por ir além daquilo que os professores irão ensinar nas diferentes etapas da escolaridade. Inciso 4º. Os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de modo articulado com suas didáticas específicas. Inciso 5º. A avaliação deve ter como finalidade a orientação do trabalho dos formadores, a autonomia dos futuros professores em relação ao seu processo de aprendizagem e a qualificação dos profissionais com condições de iniciar a carreira. Parágrafo único. A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas. Artigo 6º. Na construção do projeto pedagógico dos cursos de formação dos docentes, serão consideradas: Inciso 1º. As competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática. Inciso 2º. As competências referentes à compreensão do papel social da escola. Inciso 3º. As competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar. Inciso 4º. As competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico. Inciso 5º. As competências referentes ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica. Inciso 6º. As competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. Parágrafo 1º. O conjunto das competências enumeradas neste artigo não esgota tudo o que uma escola de formação possa oferecer aos seus alunos, mas pontua demandas importantes oriundas da análise da atuação profissional e assenta-se na legislação vigente e nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Parágrafo 2º. As referidas competências deverão ser contextualizadas e complementadas pelas competências específicas próprias de cada etapa e modalidade da educação básica e de cada área do conhecimento a ser contemplada na formação. Parágrafo 3º. A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências deverá, além da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência, contemplando: Inciso 1º. Cultura geral e profissional. Inciso 2º. Conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e as das comunidades indígenas. Inciso 3º. Conhecimentos sobre dimensão cultural, social, política e econômica da educação. Inciso 4º. Conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino. Inciso 5º. Conhecimento pedagógico. Inciso 6º. Conhecimento advindo da experiência.
Artigo 7º. A organização institucional da formação dos professores, a serviço do desenvolvimento de competências, levará em conta que: inciso 1º. A formação deverá ser realizada em processo autônomo, em curso de licenciatura plena, numa estrutura com identidade própria. Inciso 2º. Será mantida, quando couber, estreita articulação com institutos, departamentos e cursos de áreas específicas. Inciso 3º. As instituições constituirão direção e colegiados próprios, que formulem seus próprios projetos pedagógicos, articulem as unidades acadêmicas envolvidas e, a partir do projeto, tomem as decisões sobre organização institucional e sobre as questões administrativas no âmbito de suas competências. Inciso 4º. As instituições de formação trabalharão em interação sistemática com as escolas de educação básica, desenvolvendo projetos de formação compartilhados. Inciso 5º. A organização institucional preverá a formação dos formadores, incluindo na sua jornada de trabalho tempo e espaço para as atividades coletivas dos docentes do curso, estudos e investigações sobre as questões referentes ao aprendizado dos professores em formação. Inciso 6º. As escolas de formação garantirão, com qualidade e quantidade, recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre outros, além de recursos de tecnologias da informação e da comunicação. Inciso 7º. Serão adotadas iniciativas que garantam parcerias para a promoção de atividades culturais destinadas aos formadores e futuros professores. Inciso 8º. Nas instituições de ensino superior não detentoras de autonomia universitária serão criados institutos superiores de educação, para congregar os cursos de formação de professores que ofereçam licenciaturas em curso normal superior para docência multidisciplinar na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental ou licenciaturas para docência nas etapas subsequentes da educação básica. Artigo 8º. As competências profissionais a serem constituídas pelos professores em formação, de acordo com as presentes diretrizes, devem ser a referência para todas as formas de avaliação dos cursos, sendo estas: inciso 1º. Periódicas e sistemáticas, com procedimentos e processos diversificados, incluindo conteúdos trabalhandos, modelo de organização, desempenho do quadro de formadores e qualidade da vinculação com escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, conforme o caso. Inciso 2º. Feitas por procedimentos internos e externos, que permitam a identificação das diferentes dimensões daquilo que for avaliado. Inciso 3º. Incidentes sobre processos e resultados. Artigo 9º. A autorização de funcionamento e o reconhecimento de cursos de formação e o credenciamento da instituição decorrerão de avaliação externa realizada no locus institucional, por corpo de especialistas direta ou indiretamente ligados à formação ou ao exercício profissional de professores para a educação básica, tomando como referência as competências profissionais de que trata esta resolução e as normas aplicáveis à matéria. Artigo 10. A seleção e o ordenamento dos conteúdos dos diferentes âmbitos de conhecimento que comporão a matriz curricular para a formação de professores, de que trata esta resolução, serão de competência da instituição de ensino, sendo seu planejamento o primeiro passo para a transposição didática, que visa transformar os conteúdos selecionados em objeto de ensino dos futuros professores. Artigo 11. Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação de tempos e espaços curriculares se expressam em eixos em torno dos quais se articulam dimensões a serem contempladas, na forma a seguir indicada. Inciso 1º. Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional. Inciso 2º. Eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional. Inciso 3º.
Eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade. Inciso 4º. Eixo articulador da formação comum com a formação específica. Inciso 5º. Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa. Inciso 6º. Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas. Parágrafo único. Nas licenciaturas em Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimentos sobre os objetos de ensino e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária total. Artigo 12. Os cursos de formação de professores em nível superior terão a sua duração definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução específica sobre sua carga horária. Parágrafo 1º. A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restringe ao estágio, desarticulado do restante do curso. Parágrafo 2º. A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor. Parágrafo 3º. No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática. Artigo 13. Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão prática transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar. Parágrafo 1º. A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, visando a atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas observações realizadas e a resolução de situações-problema. Parágrafo 2º. A presença da prática profissional na formação do professor, que não prescinde da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com tecnologias da informação, incluídos o computador e o vídeo, narrativas orais e escritas de professores, produções de alunos, situações simuladoras e estudo de casos. Parágrafo 3º. O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escola de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio. Artigo 14. Nestas diretrizes, é enfatizada a flexibilidade necessária, de modo que cada instituição formadora construa projetos inovadores e próprios, integrando os eixos articuladores nelas mencionados. Parágrafo 1º. A flexibilidade abrangerá as dimensões teóricas e práticas, de interdisciplinaridade, dos conhecimentos a serem ensinados, dos que fundamentam a ação pedagógica, da formação comum e específica, bem como dos diferentes âmbitos do conhecimento e da autonomia intelectual e profissional. Parágrafo 2º. Na definição da estrutura institucional e curricular do curso, caberá a concepção de um sistema de oferta de formação continuada, que propicie a oportunidade de retorno planejado e sistemático dos professores às agências formadoras. Artigo 15. Os cursos de formação de professores para a educação básica que se encontrarem em funcionamento deverão se adaptar a esta resolução, no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. Nenhum novo curso será autorizado, a partir da vigência destas normas, sem que o seu projeto seja organizado nos termos das mesmas. Parágrafo 2º. Os projetos em tramitação deverão ser restituídos aos requerentes para devida adequação. Artigo 16. O Ministério da Educação, em conformidade com o parágrafo 1º artigo 8 da Lei 9.394, coordenará e articulará em regime de colaboração com o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação,
o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e representantes de conselhos municipais de educação e das associações profissionais e científicas, a formulação de proposta de diretrizes para a organização de um sistema federativo de certificação de competência dos professores de educação básica. Artigo 17. As dúvidas eventualmente surgidas, quanto a estas disposições, serão dirimidas pelo Conselho Nacional de Educação, nos termos do artigo 90 da Lei 9.394. Artigo 18. O parecer e a resolução referentes à carga horária, previstos no artigo 12 desta resolução, serão elaborados por comissão bicameral, a qual terá 50 dias de prazo para submeter suas propostas ao Conselho Pleno. Artigo 19. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.